Vocês já ouviram falar o que é medicina regenerativa? Esse nome está muito em voga ultimamente. A medicina regenerativa não é uma especialidade médica, ela é uma área de atuação. Quem sabe no futuro próximo ela vire uma especialidade médica, porque vários especialistas, várias especialidades podem usar a medicina regenerativa. Então, ela é meio que como se fosse uma área de atuação. Então, por exemplo, na minha área, que sou cirurgiã vascular, e lido com lesão, com feridas complexas de determinadas etiologias, por exemplo, eu posso usar a medicina regenerativa. Na ortopedia, artroses, artrites, doenças degenerativas, eu posso usar a medicina regenerativa. Dermatologia, cirurgia plástica também, com outras especialidades também. Mas o que a gente tem que entender é como é que funciona isso. O que é a célula-tronco? O que é a célula mesenquimal, por exemplo, né? Então, são células que a gente tem no nosso corpo. Ficaram restritas em alguns locais. E um local que a gente tem bastante, que a gente não gosta, mas a gente tem, é o tecido adiposo, por exemplo. Né? O tecido adiposo ele é rico em células-tronco adultas. E essas células-troncos, quanto mais superficial a gordura, mais viabilidade celular a gente tem. Então, o que a gente tem feito nessas doenças que eu citei mais ou menos, em ortopedia, dermatologia e vascular? A gente coleta esse tecido adiposo e faz com que ele tenha essa atuação, as células mesenquimais que estão nele, no tecido adiposo, consigam agir e sinalizar as células de outros tecidos que estão lesionadas a se multiplicarem as células boas e a regenerar uma situação, uma lesão, ou na pele, regenerar, cicatrizar, no caso da ortopedia, aquela artrose, aquela artrite, melhorar, né? E também na dermato, realmente, aí a regenerativa já tem uma pegada mais estética, né? A cirurgia plástica também. Então, é uma especialidade, não uma especialidade, é uma área de atuação fantástica que a gente tem que lançar mão agora, não para o futuro próximo, não, nesse momento. A medicina regenerativa, ela pode ser utilizada para regenerar. O nome regenerar é reparar lesão, né? A gente tem um órgão danificado, a gente tem uma pele com uma lesão, uma pele danificada, a gente tem um osso com uma cartilagem já degenerada, causando dor. Então, a medicina regenerativa, ela entra para regenerar esses tecidos, né? Então, como é que funciona isso? A gente tem que lançar mão das células mesenquimais, das células tronco adultas, que estão no nosso tecido adiposo, normalmente. Então, a gente retira e utiliza nesses casos. A medicina regenerativa, ela acaba sendo mais eficaz. Ela pode até ser parecida com resultados de outros tipos de abordagens terapêuticas, só que ela acaba sendo mais eficaz pela rapidez no processo e pelo fato de tudo que a gente utiliza no nosso corpo são células nossas. Então, é um tratamento autólogo, é um tratamento que a gente não rejeita. Então, quando a gente lança a mão de alguma cirurgia, de alguma droga, né, um medicamento qualquer, a gente pode fazer uma reação a um tratamento qualquer. Na medicina regenerativa, isso é praticamente nulo, porque são nossas próprias células que a gente está utilizando para reparar as nossas lesões. A medicina, para mim, a medicina regenerativa, o céu é o limite. Por quê? Porque a gente tem que começar a ver que é o que a gente pode ter de melhor, porque é o nosso próprio corpo ajudando o nosso próprio corpo. O problema é que, infelizmente, a gente ainda tem muito estudo a ser feito. A gente tem certas situações assim tecnológicas e também de pesquisa que são difíceis de a gente conseguir fazer, principalmente no nosso país. Então, a gente precisa realmente de incentivo de investimentos de outros países e nós, profissionais, às vezes, temos que nos deslocar para poder ter uma abordagem e entender melhor a medicina regenerativa. Porém, o que a gente tem hoje em dia, e é palpável, e é factível, e já está sendo utilizado, é quando a gente coleta tecido adiposo, que é onde a gente encontra células tronco adultas. O problema é o seguinte, a gente tem células tronco embrionárias, cordão umbilical, a gente tem células que têm que ser cultivadas em laboratório. Aí já demanda
uma tecnologia muito mais apurada. E aí que, infelizmente, a gente tem batido em algumas situações, como, por exemplo, legislações, órgãos, né, tipo, aqui a Anvisa, no caso no Brasil. Então, não está, às vezes, sendo ainda muitos trabalhos, eles são aceitos, mas ainda entram numa situação sendo de experimental, quando na verdade a gente vê que não é. A gente ainda tem algumas barreiras, alguns passos para poder fazer com que essa medicina consiga ser realizada de forma na sua totalidade, em todos os órgãos. Porém, no momento que a gente tem palpável, como eu falei, pele, osso, cartilagem, e aqui para a gente conseguir, tanto do ponto de vista estético, como do ponto de vista de reparo no tecidual. As células-tronco que a gente utiliza hoje em dia são as células-tronco adultas. Quando a gente está lá na formação, no ventre da nossa mãe, quando a gente é um embrião, as células-tronco embrionárias, elas começam a se diversificar. E aí começam a se formar os nossos diferentes órgãos. Né? Depois de tudo formado, no nosso corpo, temos ainda células-tronco adultas, que estão no nosso tecido adiposo, no pavilhão auricular. Essas células a gente pode facilmente utilizar por técnicas e por dispositivos que a gente tem hoje no na medicina. A célula embrionária, embrionária, já é mais complexa, porque a gente tem que cultivar essas células. Isso demanda um centro de pesquisa multiprofissional, com tecnologia avançada. E isso a gente ainda tem algumas barreiras, alguns problemas de legislação para que a gente consiga fazer isso realmente ser aceito. Ainda está muito. Eles gostam de falar muito que ainda é um método experimental e a gente sabe que não é. Mas, infelizmente, a gente ainda tem algumas coisas que a gente tem que melhorar no sentido de usar para outros órgãos, porque essas células embrionárias adultas, elas não conseguem sinalizar bem células de outros órgãos. Agora, já da pele, fâneros, né? Pele, osso e cartilagem, sim. Por isso que a gente utiliza nessas regiões. Mas podemos usar para... Tem estudos no corpo inteiro. No olho, coração, pulmão, e sistema endócrino, pâncreas, mas essa abordagem terapêutica no célula-tronco, elas são feitas de acordo com a tecnologia de célula embrionária, tronco embrionária cultivada. Isso a gente ainda não consegue fazer de uma forma não consegue fazer, ainda é muito experimental. Eles dizem que é, mas a gente vai conseguir no futuro próximo resolver esse problema. O que eu acredito é que isso, lógico, com o incentivo do governo, incentivo dos órgãos, né, que legislam, um futuro próximo, eu acredito que a gente vai conseguir usar as células tronco, né, células tronco embrionárias, células tronco adultas, e uma gama, no reparo de uma gama de doenças que nós temos em dia, inclusive de abordagens difíceis, porque são doenças crônicas, né? O exemplo disso é o diabetes. Se a gente conseguir fazer com que as células do pâncreas, que estão danificadas nas ilhotas lá beta, né, que produzem insulina, se a gente conseguir fazer com que essas células voltem a produzir insulina, a gente acaba com o problema do diabetes, por exemplo. Isso é só um exemplo dentre inúmeros que a gente tem de que é um problema que o nosso corpo acaba tendo por uma questão celular, e se a gente conseguir fazer com que as células tronco estejam lá e sinalizem as células do órgão a se multiplicarem sãs. Então, isso é uma coisa que eu vejo que no futuro próximo a gente vai conseguir começar a tratar diferentes doenças de diferentes partes do corpo com a medicina regenerativa. Meu nome é Liz Nunes, eu sou cirurgiã vascular. Este aqui é meu canal onde eu abordo medicina regenerativa. Como nós somos curiosos e queremos o melhor para a nossa saúde, é importante que a gente tenha conhecimento de que existe isso. Existe a medicina regenerativa e ela é muito importante para a gente poder tratar de uma forma mais eficaz e mais rápida as doenças crônicas que até então a gente não consegue um tratamento definitivo.